Bom dia, pessoal. Ontem choveu, hoje está mais fresquinho. Eu vou gravar sobre diabetes. Eu já gravei um vídeo sobre diabetes tipo 2, diabetes mellitus, né? Hoje eu vou falar 10 alimentos, na verdade tem muito mais alimentos que controlam diabetes, ajuda a melhorar a diabetes, né? Mas eu falo 10 alimentos, já fiz 10 alimentos para fígado, 10 alimentos para sono, para alegria. Eu vou também gravar todos os alimentos, né, saudáveis para cada tipo de doença que sempre tem. Me dá um pouco tempo que eu preciso organizar um por um. Eu não quero depois ter que corrigir o que eu tenho gravado. Bom, primeiro vamos falar. Diabetes no Brasil, segundo a Associação, a Sociedade Endócrina, tem 12 milhões, esse é um dado oficial, muita gente, 12 milhões de brasileiros que estão com diabetes. Você tem diabetes, o que fazer? Primeiro, você tem que lembrar, não pode gostar de diabetes. Diabetes é traiçoeira, é silenciosa. O que a gente tem que fazer? Então, além de você tomar cuidado das suas dietas, você tem que fazer o contrário que o diabetes pode te afetar. O que o diabetes afeta você? Afeta as pernas, né? Pessoas não que conseguem controlar. Tem gente que controlou muito tempo também perdeu a perna. O que aconteceu? Porque sempre você pica o dedo, né? Açúcar, mas isso pode ser engano. Você picou o dedo, o açúcar está controlado em jejum, mas pode ser o pé. O dedo do pé pode dar muita diferença por gravidade, né? Por causa da gravidade, o açúcar pode estar mais concentrado no seu pé do que no seu, né, dedo de mão. Então o que a gente vai fazer? Faça exame de sangue cada 3 meses. Isso média. Fazer uma média de hemoglobina glicosilada ou glicada, né? Hemoglobina glicada que mede em 3 meses se você controlou realmente açúcar de sangue. É melhor que o picar no jejum, tá? Você tem que picar, mas tenha na mente cada 3 meses ou 6 meses, consulta seu médico, faça exame de sangue, que é mais confiável, ok? Então, se afeta a perna, afeta os rins, afeta a retina, nos olhos. E última, que é Alzheimer, dizendo que Alzheimer ano passado descobriu que é um diabetes no cérebro. Isso pode acontecer durante 20, 30 anos, né? Se a pessoa conseguiu começar a ter sinais de Alzheimer de 80 anos, 70, provavelmente quando essa pessoa tinha 50, 60 anos já começou, tá? Então, o que a gente vai fazer? Então, faça o contrário ao que diabetes te estraga. Vamos supor, estraga a perna, então tem que fazer bastante exercícios, né? Exercício das pernas, andar, correr, faz o contrário que o diabetes, para prevenir, para não perder as pernas, não é? Então, eu espero que esse vídeo consiga chegar a 12 milhões de pessoas que têm diabetes brasileiro. Faça exercício. Pois, qualquer exercício, qualquer esforço, os músculos queimam açúcar sem insulina, ok? Não interessa se a insulina está baixa, se tem resistência com insulina ou produção de insulina baixa. Tanto faz. Você simplesmente faça exercício, os músculos queimam açúcar sem necessidade de insulina. Então, faça exercício exaustivamente, ok? Outra, né? Faça exercício mental no cérebro para prevenir mal de Alzheimer. Todos os diabéticos podem ter sinal de mal de Alzheimer durante 20, 30 anos depois. Então, faça já uma língua estrangeira. Eu tenho outro vídeo sobre o exercício cerebral, que você copia a Bíblia, né? Também é um bom negócio. Todo dia você copia 1, 2 horas de Bíblia, lendo, copiando, fala alto, compreende e escreve. Você usa várias áreas do cérebro, né? E você também pode estudar cada 3 anos uma língua estrangeira que renova todos os neurônios. Porque no cérebro também tem insulina, produz insulina. Quanto mais ter, né, em neurônios, número de neurônios, aumentar mais número de insulina no seu cérebro. Por quê? Porque cada dia a gente precisa 120 gramas de glicose no cérebro. Só que o cérebro não tem armazenamento, então veio de sangue, né? O seu cérebro vai queimando açúcar. Então são duas coisas queimando. Seu cérebro queimando açúcar, né? Músculo queimando o seu açúcar. Então você já tem a atividade certa para conseguir, né, melhorar disso. Então vamos lá. Vamos falar os alimentos mais 10 alimentos que pode baixar açúcar. Primeiro, número 1, é que eu já tinha gravado um vídeo chamado melão de San Caetano, que era pepino amargo, meio feinho, né?
aquilo, fazer salada, pode fazer sopa, pode fazer o que quiser, mas ele pode baixar açúcar imediatamente, o excesso de açúcar no seu sangue. Não ia zerar, porque a gente tem um organismo que a gente produz açúcares também. O açúcar do corpo é equilibrado entre 70, de 100 e 110, né? Era normal essa glicose no sangue. Então, mas ele vai baixar o excesso, ok? Melão de sangaidano. Existe, eu já vi na internet, tem cápsulas. Pode comprar, alguém está vendendo cápsulas. As pessoas são rápidas, viu? Se eu come aquela melão de sangaidano pequenininho, que eu mostro no outro vídeo, um quarto desse aqui eu desmaio, porque eu tenho baixa glicose, eu sou na hipoglicemia. Então eu baixo demais. Experimentei, testei, funciona muito bem. O segundo que eu recomendo, chá verde. Chá verde, chá vermelho, chá preto, chá branco, tudo é chá que veio da China. Essa chá cientificamente chama Camellia sinensis, é toda a mesma composição, ok? O chá verde abaixa açúcar também, né? As pesquisas mostram no Japão, se a pessoa tomar 6 xícaras de chá, pequenininho, né? Pra gente seria 200, 300, entre 400, 500 ml de chá, né? Um copo de 200 ml, hoje a gente toma 3 xícaras desse tamanho grande, previne 33% de redução de incidência de diabetes dessas pessoas. Então, se eu tomo um chá verde em jejum, ou antes de comer, eu baixo muito açúcar rapidamente. Eu passo mal, porque eu sempre tomo chá depois de comida, ok? Chá verde, recomendadíssimo. O terceiro pode ser giral, ou qualquer alimento amargo ou melão agrião. Sabe aquela coisa amarga? Né? Até aquela carqueja também ajuda, né? Essa giral baixa, já tem pesquisa mostra que é baixa concentração de açúcar, porque é amarga, combina com aquela melão de sangaidano, né? Quarto elemento, folha de amola. Já tem um paciente que reclamou que comia amola e desmaiou, né? O que aconteceu? A amola, ele pode, mesmo que tenha frutose, mas pode baixar açúcar, ok? A amola tem essa composição, tem folhas de amola, pode pegar aquelas folhas, né, fazer um chá, e tem pessoa que pega, né, 200 gramas de uma folha grande, colocou na panela, né, coloca 2 litros de água e tomando o dia inteiro esse chá de amola. Então é bom para menopausa, né? Quinta é canela. Canela tem pesquisa mostra que, além de melhorar a circulação, né, diabetes precisa de circulação, e ele baixa a concentração de açúcar também. Canela que é muito fácil de encontrar, você pega aquele pozinho de canela, faz um chá, né? Eu tenho colocado no vinho, que é para refinar o sangue, também é muito bom. Então, faça esse chá de canela. Também, além de digestivo, melhora as varizes, melhora a circulação, também pode baixar seu açúcar. Sexto lugar, açafrão da terra, que é famoso curry, cucumber, né? Que é componente do curry, né? Açafrão da terra, e que tem um pouquinho problema da açafrão, que você pode comer de manhã, tarde, jantar, e que ele tem uma baixa absorção sem presença de pimenta. Então é bom colocar curry mesmo, que tem pimenta, tem gengibre junto, né? Que ele aumenta 2.000 vezes de absorção de cucumber. Então por isso a curry tem muito mais absorção do cucumber do que açafrão da terra que você cozinhar junto com arroz. Então ele aumenta muito mais. Faça o uso de curry, ok? Qualquer marca, se você lia, né? Explicação. Sétimo lugar, crucíferos, que são isso? São couves, repolho, brócolis. O que eles têm? Eles têm enxofre. O próprio enxofre pode baixar muito açúcar. Isso é uma das coisas surpreendentes. Quando você vai no Água São Pedro, tem aquela água com isso sulfurosa, né? Poço de Caldas também tem. Então, quando você toma essa água, né, 50 ml, um pouquinho, né? Tenta tomar meio litro dessa água sulfurosa. Já tomei 1 litro. Ele baixou açúcar, não consigo mais levantar. Baixa açúcar imediato. A pessoa fala, posso pegar aquela água São Pedro, sulfurosa, né? Toma um pouquinho em casa? Pode pegar, guardar, um lugar que não tem luz, né? Isso tem ajudado muita gente a combater isso, mas se você não tem isso, você come. Tudo nessa que tem enxofre também, né? Nessas crucíferos, né? Couve, repolho, brócolis, fazem nessa parte
Então, a pessoa falando, o alho, e a alho e cebola também tem bastante enxofre, então também serve desse aspecto, ok? Vinagre, oitavo, vinagre de maçã. Vinagre de maçã, ele não abaixa o açúcar, ele aumenta a sensibilidade à insulina. Quem tem resistência à insulina, e essa ajuda bastante. Então, vinagre de maçã é mais um alimento milagroso que a pessoa gosta muito. Então, faça o uso dele. Nono, tofu. Tofu é uma proteína de soja, né? Você pode comer proteína de soja também. E que ele é pura proteína vegetal. Ele é um açúcar mais lento, não transforma açúcar. Não aumenta açúcar. Você pode comer tofu, o que quiser. Ele não aumenta. Aí a pessoa entra nessa mérito, fala assim, e dietas? Dietas, você sempre tem que comer baixa açúcar ou açúcar lenta, né? Carboidratos precisa equilibrar também. Você não pode só comer gordura, ok? O peixe, salmão, proteína em geral e animais são bons para baixar açúcar, para não aumentar açúcar, mas toma cuidado, excesso de gordura ativa a parte célula alfa do pâncreas, chama glucagon. O glucagon faz o quê? Transforma em gordura em açúcar. Pode aumentar. Então toma cuidado com o excesso de gordura nessa dieta que tem bastante gordura e proteína. O importante é equilíbrio, para não aumentar seu peso, para não aumentar esse excesso de gordura que o organismo percebe disso. Né? A pâncreas tem dois tipos de célula. Célula alfa, que produz glucagon, né? Que o outro célula beta, que produz insulina. Então toma cuidado disso que tem um amido. Eu vou baixar açúcar. Não. O organismo tem um mecanismo que ele, quando o excesso de açúcar forma glucogênio, quando você tem baixa açúcar, ele libera açúcar. Tem esse processo. Então ele tenta manter o equilíbrio do açúcar. Nessa história de se eu como muito gordura, vai zelar meu açúcar, cura câncer, é um pensamento meio infantil. Não é bem assim, não. A biologia não é linear. O organismo tenta manter açúcar estável. Então ele não vai nem reduzir, zelar não. Baixo de 60 você desmaia. Né? E também, quando aumenta muito, porque perde esse controle. Se o corpo tem controle equilibrado, ele vai equilibrar, que nem a pressão. Ele não vai baixar, zelar, não vai aumentar excessivamente. Ele tem um mecanismo de reajuste. Então, por mais que a pessoa fale, não, eu vou fazer uma dieta, será ok, né? Vai zelar açúcar, não alimenta mais câncer. Isso é um pensamento meio infantilizado, porque não é bem assim. Ok? Toma cuidado disso. Excesso de gordura também aumenta açúcar no sangue. Ok? O feijão também entra nessa crédito, como proteína, né? Feijão também é proteína vegetal, né? Além de você comer peixe, comer frango, carboidrato também tem que comer equilíbrio, né? São açúcares lentas. Tem pessoa que pergunta também, e a frutose? Frutose também corresponde a 30%. Você entra no site, procura lá IG, índice glicêmico, não é? Aí você percebe que glicose está 138, sacarose tem mais ou menos 80, e a frutose tem o quê? 20 e pouco, 30 e pouco. Então ele tem quase 30% do próprio sacarose. Então ele é lento. E o mel? O mel ficou 10% menos, entre 70 mais ou menos do que sacarose, mas também é açucardose. A frutose dessa situação, em índice glicêmico, é melhor. Se você não quer comer doce, come fruta, né? Ou então você come fruta antes de comer, também não vai aumentar muito o seu glicose, ok? Última, são os iogurtes probióticos. Para quê? Porque você tem que entender que tudo nessa absorção pelo seu intestino. Se você tem o bioma, né, tem bons para aquele flora intestinal muito bom, isso também transforma, né, açúcares, transforma açúcar em ácidos, né? Os bichinhos comem açúcar, usam açúcar também. Então, se você puder aumentar, né, probiótico, força no seu intestino, também vai ajudar muito a combater diabéticos, ok? São 10 alimentos que eu falei hoje, eu vou escrever no final do vídeo para vocês conferir dessas colocações, eu vou publicar no site Medicina Olímpia também, dá uma curtida também lá. Tem muito mais, que eu quero que você seja responsável pela sua vida e pesquisa, tem muitas informações na internet, não são verídicas, né? Tem meio equivocadamente, você pesquisa, estuda, que é sua responsabilidade de cuidar da sua vida, não é? O exercício, todos os exercícios baixam açúcar, sem necessidade de insulina. Então, não tem mais desculpas que você não faça exercício. Vai levando hoje, faça o exercício físico, exercício mental para prevenir mal de Alzheimer e sua vida será muito melhor.